E se aquelas tempestades da vida, sabe? Aquelas que a gente instintivamente tenta evitar. E se elas fossem, na verdade, um convite? Um convite para quê exatamente? Parece meio estranho, né? Pois é. Para algo que soa contraditório. Para construir força por dentro. É esse o nosso papo de hoje. Como as tribulações podem, quem diria, forjar o que a gente chama de fortaleza interior. Interessante essa abordagem. E quais são as bases para essa conversa? De onde a gente parte? Olha, nossa análise vai girar muito em torno de uma reflexão bem densa de Emmanuel, né, psicografada pelo Chico Xavier. E ela é inspirada numa passagem do apóstolo Paulo aos Romanos. Uhum. Mas a gente vai além. Vamos buscar exemplos, ilustrações em histórias bíblicas que muita gente conhece, como as de Elias e, claro, a de Jesus no deserto. Ótimo, gosto dessa combinação de fontes. Certo? Então vamos mergulhar nisso. O objetivo é entender mesmo essa conexão, essa ligação entre passar por apertos e, de alguma forma, sair mais forte por dentro. Tentar extrair o essencial sobre como encarar os momentos difíceis. Ver não só como barreiras, mas talvez como matéria-prima para nossa construção, é isso? Exatamente. E tudo começa com uma frase que Emmanuel destaca, lá de Romanos 5. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. É curta, mas, nossa, tem um peso, né? Tem um peso enorme. E o fascinante é que essa palavra, fortaleza, ela vem da tradução que Emmanuel provavelmente usou, mas não é a única forma de traduzir o termo original grego que Paulo usou. Clips. Ah, é? Quais outras existem? Bem, se a gente pega outras bíblias, tipo a da imprensa bíblica brasileira, que é usada na pentecostal, a palavra é paciência. Já na Bíblia de Jerusalém, a católica, aparece constância. Puxa, que interessante. Paciência, constância, fortaleza. Não são exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, tem nuances aí. Como é que elas se encaixam nessa ideia? É, precisamente. Não são coisas que se excluem. Pelo contrário, elas se complementam, se aprofundam mutuamente. Pensa assim, a paciência, que no grego é hipomoné, é aquela capacidade de aguentar a pressão sem desesperar, sabe? De seguir firme, mesmo com o fardo. Uhum. Aquela perseverança. Isso. Já a constância é a firmeza mesmo, a persistência em manter o rumo apesar de tudo. E a fortaleza seria a qualidade que resulta disso tudo, um caráter sólido, resiliente. Então a fortaleza seria o resultado final. A análise que a fonte traz sugere isso, que Emmanuel, ao usar fortaleza, está pegando o resultado final, que na verdade já inclui essas outras qualidades. A paciência e a constância seriam como os pilares que sustentam essa fortaleza, essa robustez de espírito. Entendi. Faz muito sentido. E Emmanuel é bem direto sobre isso, né? Ele basicamente diz: quer fortaleza, não fuja da tempestade. É quase um alerta contra essa nossa mania de querer fugir do desconforto. Exatamente. Ele alerta que essa fuga pode levar a uma espécie de falência de si mesmos mais para frente. É forte isso. É bem forte. E a perspectiva que a fonte traz é que a tribulação não é só algo ruim que a gente tem que evitar. Pelo contrário, ela teria funções regeneradoras e educativas. Regeneradoras e educativas. Como assim? Os obstáculos, as dores, até os sofrimentos são vistos quase como quadros preciosos de lições sublimes. É uma visão que desafia um pouco a nossa busca constante por uma vida tranquila, sem nenhum atrito, né? Totalmente. É quase como pensar num músculo, né? Que precisa de resistência, de um esforço para poder crescer e ficar mais forte. É uma ótima analogia. A fonte fala que as aflições e as lutas nos compelem à dilatação de poder. É como se a pressão de fora nos forçasse a expandir nossa capacidade interna de resistir, de lidar com as coisas, de crescer mesmo. E a orientação é clara, então. Sim, manter-se de pé, firme, mesmo quando as rajadas parecem que vão destruir tudo. É nesse processo de não cair, de não sucumbir, que uma nova luz, uma nova força ou compreensão pode surgir dentro da gente. Interessante. E voltando a Paulo, você mencionou que tem mais contexto ali em Romanos, né? Sim. Para entender a profundidade do que Paulo diz, vale a pena a gente dar uma olhada nos versículos ao redor,
ali em Romanos 5, do 1 ao 5. Paulo começa falando que a justificação pela fé traz paz com Deus. Certo, isso é mais conhecido. Sim, e por causa dessa paz e do acesso à graça, ele diz algo que, olha, é surpreendente, que a gente pode se gloriar, não só na esperança da glória futura, mas também, e aqui está o ponto-chave, nas próprias tribulações. Espera aí. Gloriar-se nas tribulações? Isso soa completamente contraintuitivo. Quem é que fica feliz com o sofrimento? Parece um paradoxo total, né? Mas Paulo não para aí. Ele descreve uma espécie de cadeia. A tribulação, trípsis, produz a paciência ou a constância, hipomoné. Essa perseverança, por sua vez, gera a experiência, dokimê. Experiência? Mas aqui no sentido de caráter provado, sabe? Testado e aprovado, como um metal que foi refinado pelo fogo. E essa qualidade, esse caráter testado, fortalece a esperança, elpis. Ah, E é uma esperança que, segundo Paulo, não confunde, não desaponta, porque está ancorada no amor de Deus que foi derramado em nós. Então, se a gente conecta tudo isso, a fé que nos justifica não é só um seguro para dias de sol, entende? entendo. Ela dá a estrutura, o amparo para a gente atravessar a tempestade também. E mais, encontrar propósito e crescimento dentro dela. Isso leva direto àquela pergunta que sempre aparece, né? Mas por que a gente tem que passar por isso? Por que existem as tribulações, afinal? A fonte que a gente está analisando traz uma perspectiva do Espiritismo sobre isso. E aqui a coisa fica bem interessante. Sim, fica mesmo. Essa perspectiva sugere que as dificuldades que a gente enfrenta podem ter, basicamente, duas naturezas principais. E elas não se excluem, podem até andar juntas. Quais seriam? Podem ser o que chamam de acertos de contas, ou seja, oportunidades para a gente reequilibrar débitos, desarmonias que a gente mesmo gerou em vidas passadas. É a lei de causa e efeito agindo para nossa correção e aprendizado. Certo, os acertos. E a outra? A outra seriam as provas, desafios específicos desta vida atual que podem ter sido até planejados por nós mesmos antes de reencarnar, com o objetivo de desenvolver qualidades que a gente precisa. Paciência, humildade, perdão, fé, resiliência. Ah, então, nessa visão, não seria um castigo de Deus, assim, arbitrário, ou uma injustiça do universo. Exato. Deixa de ser visto como um fardo aleatório sem sentido e passa a ser interpretado como parte de um processo maior, um processo evolutivo, com um propósito pedagógico, mesmo que seja doloroso. Encarar as adversidades como acertos ou provas pode mudar radicalmente a nossa postura diante do sofrimento, né? A grande virada de chave que essas fontes propõem é ver a dificuldade não como um defeito no sistema da vida, mas como uma parte do sistema, uma característica essencial para o nosso upgrade espiritual, digamos assim. Entendi. A fortaleza, então, seria o resultado desse processo todo, seja ele por expiação, por acerto ou por prova. Exatamente. E isso levanta uma questão importante, né? Como essa mudança de perspectiva pode impactar nossa resposta emocional e prática no dia a dia quando as dificuldades aparecem? Vamos tentar deixar isso mais concreto com os exemplos que a fonte traz. A história do profeta Elias é fascinante, porque mostra um líder espiritual com uma força enorme e, logo depois, numa fragilidade humana muito profunda. Sem dúvida. Elias é aquela figura imponente, né? Faz milagres, multiplica a comida, ressuscita o filho da viúva. Sim, o confronto no Monte Carmelo, épico. Exato, contra 450 profetas de Baal, desafiando o rei Acabe, a rainha Jezabel. Deus responde com o fogo do céu, depois manda a chuva, uma demonstração de poder e fé, assim, inquestionável. Mas aí o roteiro muda completamente, né? Depois dessa vitória esmagadora, Elias manda executar os profetas de Baal. E quando a rainha Jezabel, furiosa, jura matá-lo, esse mesmo profeta que enfrentou um reino inteiro, desaba. É impressionante a virada. Ele foge para o deserto, fica desesperado, pede a morte para Deus, se esconde numa caverna. Como pode? É a grande questão. E é aí que a análise da fonte nos provoca pensar. Será que o medo de Elias era só da ameaça física da Jezabel? Ou tinha também um peso de um erro na consciência?
uma dúvida sobre ter mandado matar os sacerdotes, mesmo sendo de uma fé considerada errada. Foi justiça divina ou foi um excesso, uma decisão tomada no calor do momento, usando o livre-arbítrio dele? Nossa, que complexo. É um lembrete muito forte de que mesmo figuras espiritualmente elevadas, sabe? Elas não estão imunes ao erro, ao medo, à dúvida, à fragilidade humana. E a reação de Deus a esse Elias fragilizado é muito marcante, né? A tal da brisa suave. Extremamente marcante. Deus não o abandona lá na caverna. Primeiro manda um anjo para alimentar, para fortalecer ele para a jornada. Depois, lá no Monte Horebe, Deus o chama para sair. E a forma como Deus se manifesta. Isso. Não é no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, fenômenos que lembram até o poder que ele viu no Carmelo. Deus se revela numa brisa suave, num leve murmúrio. É na quietude, na vulnerabilidade que a conexão se refaz. Lindo isso. E o que Deus faz? Não o descarta. Pelo contrário, o reorienta, dá novas missões para ele, mostra que existe um caminho de volta para o propósito, mesmo depois da queda, do medo. A caverna pode ser vista como nosso próprio lugar de medo, de isolamento, né? Sim. E a brisa suave como essa presença divina que nos chama de volta para a vida, para a nossa missão. Uma história incrível sobre a nossa complexidade e sobre restauração. E se Elias mostra essa face da fragilidade, o outro exemplo central, Jesus no deserto, traz um contraponto sobre a resiliência que vem da fé, né? Exatamente. A narrativa de Mateus capítulo 4. Logo depois de ser batizado, reconhecido como Filho de Deus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Especificamente para ser tentado. 40 dias de jejum, né? É. Uma vulnerabilidade física extrema. Exato. E aí o tentador aparece com propostas que atacam bem na base das necessidades e desejos humanos. Primeira, transformar pedras em pão, satisfazer a fome imediata. A necessidade básica. Segunda, um teste espetacular, pular do alto do templo para provar a proteção divina e a sua identidade. E terceira, a oferta de poder. Todos os reinos do mundo em troca de um ato de adoração a ele. E a resposta de Jesus é a chave, né? É o ponto nevrálgico. Em cada uma das 3 tentações, a defesa dele é a mesma. Está escrito. Ele contrapõe a tentação do pão com a prioridade da palavra de Deus como sustento real. Rejeita o teste espetacular citando a proibição de tentar a Deus e recusa o poder do mundo reafirmando que só a Deus se deve adorar. Então, a fortaleza de Jesus ali não era só uma força de vontade sobre-humana, um poder interno isolado. A interpretação que a fonte sugere é que a fortaleza de Jesus está justamente nessa conexão inabalável, nessa confiança e dependência absolutas da vontade e da provisão de Deus, que estavam expressas nas escrituras que ele conhecia tão bem. Uhum. Ele não nega a fome, não nega quem ele é, não nega que existe poder no mundo, mas ele subordina tudo isso à relação dele com o Pai. A resistência dele não vem só de si mesma, mas dessa comunhão profunda. Entendi. A lição central ali seria sobre colocar a fé, a confiança na providência e a obediência a Deus acima do materialismo, da busca por validação externa ou da sedução do poder. É um modelo de como enfrentar as tentações que testam essa nossa conexão fundamental. Certo. Então, se a gente junta tudo isso, temos Emmanuel nos dizendo para encarar a tempestade com coragem, temos Paulo mostrando essa sequência incrível onde a tribulação, bem vivida, leva à esperança firme. Isso. Temos Elias, que é o espelho da nossa própria humanidade, com erros e medos, mas que também aponta para a restauração, para a escuta de Deus na quietude. E temos Jesus como um modelo máximo da fortaleza que nasce da fé, da confiança e do amor incondicional. Exato. E um detalhe crucial que aparece tanto na história de Elias quanto na de Jesus e que a fonte ressalta é a natureza do amparo divino. Muitas vezes, Deus não nos poupa da adversidade, mas nos oferece suporte na adversidade. Ah, interessante essa distinção. Sim, porque Deus não impediu Elias de fugir, nem Jesus de ser tentado, mas enviou anjos para sustentar Elias no deserto e para servir Jesus depois das provações. A proteção não é necessariamente um escudo que evita o golpe, mas a força e o consolo para a gente suportar o golpe e seguir em frente. E essa jornada pelo deserto das dificuldades,
Que tipo de qualidades ela ajuda a gente a forjar, segundo essas fontes? Olha, as fontes apontam para um conjunto de virtudes essenciais que são cultivadas justamente nesses momentos de pressão. A fé, né? Confiar no que não se vê. A paciência, suportar sem revolta. A tolerância, aceitar as diferenças, as imperfeições, nossas e dos outros. Uhum. A humildade, reconhecer nossa dependência e limitações. A indulgência, ser mais brando no julgamento. A resiliência, claro, levantar depois de cair. A gratidão, que é difícil, mas encontrar motivos para agradecer mesmo na dor. O perdão, para liberar as mágoas. E a caridade, agir com amor apesar de tudo. É uma lista e tanto. É assim. A questão fundamental que essas reflexões colocam não é se a gente vai passar por desertos na vida. É como a gente atravessa esses desertos e, principalmente, como a gente sai deles. O objetivo é emergir fortalecido, mais consciente, talvez um pouquinho mais parecido com aquele exemplo de resiliência e fé que Jesus mostrou. Então, resumindo nossa exploração de hoje, a ideia central que a gente percorreu, a partir dessas fontes espirituais e bíblicas, é um convite forte a ressignificar as dificuldades, a ver as tribulações, as tempestades, não só como acidentes de percurso ou fonte de dor, mas como ferramentas poderosas, talvez até necessárias, para forjar na gente uma força interior profunda, uma resiliência, uma fortaleza que, talvez de outro jeito, a gente não conseguiria construir. A essência parece ser, de fato, uma mudança profunda de perspectiva. Um chamado para a gente encarar as provações como parte integrante inevitável do nosso currículo de crescimento espiritual. E, fundamentalmente, confiar que existe um suporte divino disponível, que pode não ser espetaculoso, pode não ser um show de fogos. Pode ser uma brisa suave. Exatamente. Pode se manifestar na brisa suave, numa intuição, numa força que a gente nem sabia que tinha, oferecendo o amparo e direção nessa travessia. E para fechar, fica aqui uma provocação final. Inspirada por essa nossa conversa, mas que vai um pouquinho além do que as fontes disseram explicitamente. Se a tribulação que acontece com a gente, sem a gente escolher, tem esse poder todo de gerar fortaleza, paciência, constância, que potencial teria a nossa busca deliberada por desafios? Como assim? Não falo de buscar sofrimento pelo sofrimento, claro que não. Mas de sair voluntariamente da zona de conforto. Enfrentar um medo de forma controlada, aprender algo novo que exige esforço, se colocar em situações que nos testam de um jeito construtivo. Será que esse tipo de tribulação autoimposta, gerenciada, poderia ser também um caminho consciente, talvez até mais eficiente, para acelerar o desenvolvimento do nosso caráter e dessa tal fortaleza interior? Fica aí a reflexão.